Olá, sou Patrícia, enfermeira na Vigilância Epidemiológica Municipal de Montes Claros. Estou aqui neste momento para compartilhar um pouquinho sobre a tuberculose com vocês. Nós temos que a tuberculose tem como agente etiológico o Mycobacterium tuberculosis. A transmissão se dá por vias aéreas, a partir da inalação de aerosóis pela fala, tosse, espirro, assim se dá a transmissão. Só que dentro do complexo de micobactérias, nós temos outros também, que são as bactérias, a Mycobacteria tuberculosis, a Bovis, a African e demais, que também trabalharemos dentro da tuberculose. O risco de adoecimento pela tuberculose, ele varia de população para população. Nós temos as populações mais vulneráveis à doença, que estão mais susceptíveis, como a população em situação de rua, a população vivendo em HIV, as populações que têm a possibilidade maior de estar adquirindo a infecção. No mundo, é uma doença estigmatizada que ocorre em vários casos, Parece uma doença antiga, porém está instalada no nosso mundo. Hoje em dia, no Brasil, assolam regiões, locais mais vulneráveis, mais possíveis, de expedir a doença. E nós temos um plano nacional pelo fim da tuberculose, que vem desde a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, onde objetiva-se reduzir a doença ou até mesmo saná-la no mundo. Esse plano, ele desenvolve várias etapas, É um plano extenso, não é um plano que acontece de um dia para o outro, mas é um plano que a gente consegue trabalhar com metas, com indicadores, onde a gente pode, aos poucos, ir reduzindo a cadeia da doença. E nós temos em Montes Claros um perfil epidemiológico da tuberculose, onde temos casos de pacientes munícipes, desde 2018, uma série histórica. Em 2018, nós tivemos 121 casos no município, notificados. Em 2019, 110. 2020, 66. 2021, 100 casos. 2022, encerramos com 125 casos. E até o momento, em 2023, temos 26 casos. É uma série bem representativa, onde você pode perceber que mantém uma cadeia da doença, Em 2020, nós tivemos uma queda, porém essa queda pode ser justificada pela pandemia, Porém, os níveis vão aumentando novamente, o que é preocupante, o que precisa, a gente inserir um trabalho para conseguir reduzir. A gente sabe que a determinação social ela é incidente na doença. Níveis sociais, educação, saúde, são coisas básicas que interferem fortemente no desenvolvimento, na promoção, prevenção, no tratamento da doença. Nós temos a busca de sintomático respiratório. O sintomático respiratório é aquele paciente que pode ser um caso susceptível, um caso passível da doença. É uma pessoa que durante uma estratégia programática de busca ativa, ela vai apresentar tosse por 3 semanas ou mais. E essa pessoa deve ser investigada para tuberculose através de exames bacteriológicos. É necessário essa busca ativa de sintomáticos respiratórios nas nossas populações e ela ocorre de forma diferenciada. Como eu disse anteriormente, a tuberculose ela tem determinantes sociais, ela tem populações mais vulneráveis. Então isso justifica uma busca diferenciada do paciente, do sintomático respiratório. Essa busca ela pode se dar de forma diferenciada. A literatura traz para a gente uma população geral, do território da Estratégia Saúde da Família,
apresentando tosse, o paciente que apresenta uma tosse por 3 semanas, sem nenhuma outra comorbidade, nenhuma outra inferência, ele já pode ser testado com exame bacteriológico para tuberculose. Por outro lado, aquela população que busca o serviço, que vai atrás do serviço, queixando a tosse ou queixando um emagrecimento, uma perda de apetite, essa tosse com 2 semanas ela já pode ser investigada, que é uma busca mais ativa, onde o paciente busca a unidade de saúde. O paciente que é contato de um outro paciente, de uma fonte, de um caso de tuberculose pulmonar, independente da duração, se ele apresentar tosse, um sintoma pertinente à doença, ele deve ser testado. Se essa tosse está de 1 semana, 2, só de ser contato de um paciente pulmonar, ele deve ser testado. O paciente vivendo com HIV é independente da duração dos sintomas, ele deve ser testado. Sempre que ele visitar o serviço com qualquer sintomatologia que pode remeter à tuberculose, deve-se investigar por exame bacteriológico. E o privado de liberdade também. No momento da admissão no sistema prisional, pelo menos uma vez por ano ou idealmente a cada 6 meses. E os sintomas, se tiver um sintoma, uma tosse, qualquer um que remete à doença também não deve esperar, deve ser testado. O teste seria por teste rápido molecular ou baciloscopia para diagnóstico. E aí nós temos também a população em situação de rua, que também vai ser qualquer duração. Albergues, comunidades terapêuticas, também não tem uma duração específica. A gente não vai esperar esse paciente estar com 3 semanas para testar. Indígenas, profissionais de saúde, imigrantes e o paciente específico com diabetes mellitus. Com 2 semanas de tosse, ele já deve ser testado para a tuberculose. Nós temos 2 tipos de exames básicos para realizar o teste para tuberculose, que é o TRM, que é o teste rápido molecular, e a baciloscopia, o BAR. Os 2 são coletas de escarro. A diferença do TRM para a baciloscopia: o TRM é uma amostra e de uma amostra a gente pode fazer até 3 exames. O teste rápido molecular, que sai em 3 dias o resultado. A cultura, que quando positiva é no máximo 60 dias. E essa cultura ainda positiva, nós testamos para sensibilidade aos fármacos do tratamento. Muito importante, mas só é fidedigno para aquele paciente que nunca teve contato com a medicação. Ou seja, ele vai me dar um resultado fidedigno quando o meu paciente nunca iniciou ou fez um tratamento de tuberculose. Caso seja uma recidiva, um reingresso após abandono, um paciente que já teve contato à medicação, ele deve ser submetido à baciloscopia de diagnóstico, são 2 ou 3 amostras, para um exame mais fidedigno. E depois sim, se essa baciloscopia der positivo, partiremos para a cultura e teste de sensibilidade. O TRM pode ser solicitado no sistema municipal e a baciloscopia pelos laboratórios conveniados. A coleta se dá no domicílio, né? O paciente é orientado sobre a coleta e como proceder em domicílio. E é encaminhado, se TRM, a unidade de saúde, para que o laboratório municipal recolha essa amostra, e se baciloscopia para o laboratório que foi agendado. Nós temos os fluxos de encaminhamento disponíveis no município e a ficha de requisição para TRM. Enquanto TRM é específica a ficha de requisição da FUNED, uma vez que esse exame é encaminhado ao laboratório macro. E enquanto a baciloscopia é o pedido médico.
autorizado. A ficha de requisição do TRM pode ser preenchida pelo profissional enfermeiro, dentista, médico. E nós temos também o mapa de sintomático respiratório, que é muito importante. É um mapa que deve ser encaminhado mensalmente para que possamos detectar aquela busca ativa. É um mapa que mostra para a gente que as unidades estão fazendo busca ativa daquele paciente, dos sintomáticos respiratórios, que nem sempre vão até a unidade queixosos. Temos o fluxo de TRM, como eu já disse, já falei aqui, que é por agendamento, sistema Viver, municipal, onde o paciente tem a liberdade de fazer em domicílio a coleta, levar na unidade e o laboratório recolher, com ficha específica podendo ser preenchida pelo profissional de saúde de nível superior. Aqui é a ficha de requisição do TRM. Nós temos ela disponível, com auxílio de preenchimento. Temos o mapa de sintomático respiratório, que ele é mensal, ele deve ser enviado para a vigilância epidemiológica para consolidado e encaminhado via Estado e Ministério. Esse mapa, ele traz para a gente a realidade de cada território, onde foi feito o paciente, a busca ativa do paciente com sintoma respiratório para tuberculose, se esse paciente foi submetido a algum exame bacteriológico, quando se trata paciente examinado, que é a busca ativa nossa, é por exame bacteriológico, ou seja, por exame de SCAR, para que a gente consiga verificar a incidência da doença. Os casos são elevados quando a busca ativa é eficaz. E só vamos conseguir quebrar a cadeia da doença no município onde tem essa busca ativa. Precisamos achar os casos positivos para localizarmos toda a cadeia e trabalharmos em cima dela. E aí nós temos um diagnóstico clínico da tuberculose, A tuberculose pulmonar é a mais comum no nosso meio. É a de incidência maior e a que mantém a cadeia da doença, uma vez que a transmissão é passível, Mas temos também, não podemos deixar de lado, a tuberculose extrapulmonar, com níveis até bem altos, como o da pleural. Temos a ganglionar periférica, a meningo, a pericárdia, a óssea, a ocular. Quando se trata de uma tuberculose pulmonar, o diagnóstico é feito pelo exame bacteriológico. Extrapulmonar já são outros exames que vão ajudar no diagnóstico e fazer a diferença. Porém, não deixamos de testar o paciente com tuberculose extrapulmonar para pulmonar também, porque a literatura traz, e nós temos também casos em que o paciente tem as duas, a pulmonar e a extrapulmonar. Às vezes o tratamento segue o mesmo padrão, porém é necessário ter a detecção para testar os contatos do paciente. E aí nós temos os diagnósticos diferenciais. A forma pulmonar, ela pode ter como diagnóstico diferencial a silicose, infecções fúngicas, neoplasias, infecções bacterianas, outras micobacterioses, doenças autoimunes, embolia pulmonar, enfim, outras doenças que podem confundir ou até mesmo ajudar a diferenciar o diagnóstico. Nós temos também a micobacteriose não tuberculose, que é a MNT. Essa situação, essas doenças, também temos tratamento. Esse tratamento é no SAI ampliado, nos serviços de referência do município. A tuberculose pulmonar, enquanto diagnóstico, seguindo o fluxo comum, normal, padrão, pode ser tratada na atenção primária. A extrapulmonar, nós temos o serviço de referência também, que vai atender esses casos e dar um suporte maior. A forma pleural, ela tem os linfomas como diagnóstico diferencial, que pode ser confundido, mas no final é passível,
de separar, de ter esse diagnóstico diferencial. A forma ganglionar, nós temos as doenças linfoproliferativas, infecções bacterianas, a toxoplasmose, que pode ser um diagnóstico diferencial. A forma meningoencefálica, nós temos infecções bacterianas, fúngicas, virais, a meningite, neoplasia. A osteoarticular, a artrite séptica pode ser confundida, né? A doença de Paget, outras neoplasias ósseas também pode vir como diagnóstico diferencial. O mieloma múltiplo também. Em se tratando de diagnóstico bacteriológico, como eu já disse, nós temos o exame microscópico direto, que é a baciloscopia direta, e também o teste rápido molecular para a tuberculose, que ajuda muito. Uma vez que o paciente está detectável, nós vamos ter uma cultura para verificar se está isolando só o Mycobacteriose tuberculose. E vamos ter um teste de sensibilidade onde vai falar para a gente se esse paciente tem alguma resistência a algum dos fármacos, né, que utilizam para tratar. Porque caso isso aconteça, o padrão, a medicação, o tratamento desse paciente deve ser diferenciado. A cultura para a micobactéria tem a identificação, tem o teste de sensibilidade. Eu já falei que a coleta, armazenamento e transporte, né, segue fluxos diferentes, porém acessíveis pelo SUS, a atenção primária, onde o paciente tem essa oportunidade de ser testado e, caso detecte a doença, ser tratado. Com relação à coleta de escarros, devemos orientar ao nosso paciente, entregar para ele esse recipiente, né, verificar a tampa se fecha devidamente, orientar que coloque o nome nesse frasco, né, só o nome completo. Quanto ao procedimento de coleta, esse paciente deve despertar pela manhã, lavar a boca, inspirar profundamente, prender a respiração por um instante e escarrar após forçar a tosse. Repetir pelo menos 3 vezes essa eliminação, evitando que escorra, né, na parede externa e para que a gente consiga uma amostra suficiente para análise. Tampar essa amostra e levar ao laboratório ou unidade de saúde, dependendo do teste de escolha, né? Falar com esse paciente para lavar essas mãos, para ter todo um cuidado da amostra, porque se esse paciente é um paciente com a tuberculose, ele evita de transmitir a outra pessoa, até mesmo dentro de um domicílio. O diagnóstico por imagem existe, porém ele é bem específico e deve ser com muita cautela em serviços referenciados, para que não haja nenhum início de tratamento súbito, onde o paciente depois venha a ter um diagnóstico diferencial. Uma vez tratando com a medicação, é necessário que seja fidedigno para não ocorrer o risco de resistência medicamentosa. O raio-x de tórax, ele é um exame que pode ajudar, porém ele deve ser cauteloso a sua avaliação, porque uma vez que o paciente tem tuberculose pulmonar, ele vai apresentar um raio-x, uma imagem com sequelas, e essas sequelas, elas podem ser confundidas com a doença ativa. A tomografia computadorizada de tórax também vai ser uma forma de diagnóstico por imagem. Outros exames de imagem na avaliação da tuberculose pulmonar e extrapulmonar também estão à disposição. Porém, como eu já disse, é interessante que seja em serviço de referência para que seja com muita cautela e cuidado na diferenciação de diagnósticos. Temos também o diagnóstico histopatológico, que é a biópsia do pulmonar e também do extrapulmonar, dependendo da suspeita de qual tipo de tuberculose extrapulmonar que vai ser submetido o paciente, que ele está em suspeita. Com relação ao HIV dentro da tuberculose, eu até brinco
com os colegas que o HIV e a tuberculose, eles não são parceiros, eles não combinam. O paciente com HIV, ele é susceptível a qualquer infecção. Então, nós temos que ter um cuidado enorme ao ter um paciente com HIV que está com suspeita de tuberculose ou estar com a tuberculose. A gente precisa ser mais eficaz ainda. Então, todo paciente com diagnóstico de tuberculose é necessário e obrigatório que seja testado por HIV. Não combina as duas doenças e o segmento deve ser diferenciado para que ocorra a cura desse paciente com relação à tuberculose, para que ele não vá a óbito por tuberculose. O diagnóstico precoce da infecção pelo HIV em pessoas com tuberculose tem um impacto muito importante no curso clínico das duas doenças, da tuberculose e do HIV. Por isso, ser tão obrigatório. A tuberculose ela é de notificação compulsória. Não se notifica a suspeita da tuberculose. Porém, no momento da notificação é necessário que se faça o teste de HIV no paciente. E aí nós temos um fluxograma de pacientes de teste diagnóstico para HIV com tuberculose. Esse paciente pode ser submetido ao teste rápido? Sim, pode ser submetido, até porque o teste é disponível nas unidades de saúde. Porém, caso tenha algum resultado diferenciado, aí sim, é necessário uma investigação maior. O diagnóstico em situações especiais, o diagnóstico da tuberculose em situações especiais. Na infância é muito específico e às vezes a gente sente uma pequena insegurança, né? Tanto do contato quanto do paciente índice. E aí nós temos o serviço de referência infectologista e pneumologista infantil. E a gente tem esse agendamento exclusivo para dar suporte. Porém, quando nós temos uma criança com suspeita de tuberculose ou contato de um paciente com tuberculose, deve ser encaminhada com agendamento no e-mail específico, porém, precisa de um encaminhamento. O médico, o pneumologista, o infectologista infantil, ele precisa receber esse encaminhamento e saber dessa história dessa criança. O que ela tem, se ela tem alguma comorbidade, se ela é contato, é próximo, domiciliar, né? E se tiver alguns exames prévios, também deve ser levado a essa consulta. Adolescentes, dependendo da situação, também seria interessante referenciar o serviço. O diagnóstico da infecção latente pelo tuberculose, que é o ILTB. Hoje, nós temos essa facilidade de tratar a ILTB, de cuidar desse contato de população com tuberculose. Só assim nós conseguiremos quebrar a cadeia. Se eu tenho um paciente com tuberculose pulmonar ativa, é indispensável que os seus contatos intradomiciliares sejam testados. O que é a infecção latente? É quando o paciente tem contato com um caso ativo, um contato próximo, um contato dentro de 24 horas no domicílio e não apresenta sintomas. Ele não apresenta sintoma nenhum da tuberculose. Então, não justifica testá-lo para a tuberculose. Mas ele vai ficar solto? Não. Nós vamos fazer o controle da infecção latente. E esse controle é feito pela prova tuberculínica. Nós temos a prova tuberculínica, que é o PPD ou o IGRA. E aí esse paciente é submetido. Caso seja reator forte, um caso positivo para latente, avançamos mais um pouco no raio-x de tórax, porque esse paciente pode estar com uma infecção latente ou ativa e estar sem sintoma. Se ele está ativa sem sintoma, o raio-x de tórax vai me apresentar uma alteração. E aí o médico vai poder ter essa ferramenta a mais para avaliar o paciente. Após o raio-x de tórax, paciente sem alteração, aí nós vamos para o fluxo da infecção latente, que é tratável. É uma quimioprofilaxia da doença. Aqui nós temos o fluxo para maiores de 10 anos e adulto,
que pode ser conduzido na atenção primária, de forma tranquila, né? Então, paciente com contato intradomiciliar de tuberculose ativa, sem sintomas, PPD ou IGRA, o que tiver disponível, reator forte, sem sintomas, raio-x de tórax. Raio-x de tórax sem alteração, testamos para HIV também, notifica-se como tuberculose latente e inicia a quimioprofilaxia. É claro que tem indicações restritas e diferenciadas. Por exemplo, populações que devem ser investigadas para ILTB, mesmo que não seja contato de tuberculose pulmonar. Pessoas vivendo com HIV, com CD4 maior ou igual a 350. Pessoas em uso de inibidores, alfa ou corticoides. Pessoas com alterações radiológicas fibróticas, que são sugestivas de sequela. Pré-transplante, pessoas com silicose, neoplasia de cabeça, pescoço, linfoma, terapia imunossupressora, insuficiência renal em diálise. O paciente diabetes mellitus, baixo peso, menor que 85% do peso ideal. Um tabagista crônico, mais de um máximo por dia, uma calcificação isolada e profissionais de saúde que trabalham inseridos no serviço. Então, a literatura traz esse quadro de indicações para os profissionais médicos, onde eles vão trabalhar essa população, investigar essa população com ILTB. E caso seja necessário e específico, vão notificar e iniciar a quimioprofilaxia disponível pelo SUS. Aí nós temos o fluxograma, que é disponível no Padlet da vigilância, né, de todo o caminho do paciente com tuberculose. Lembrando que o tratamento da tuberculose, ele é disponível pelo SUS, é uma doença curável em praticamente todos os casos, né, em pessoas com bacilos sensíveis às medicações. Quando tem uma resistência, também a gente tem um serviço para encaminhar, para fazer esse acompanhamento e tratar também. Porém, essa cura tem que ser desde que obedecidos todos os princípios básicos da terapia medicamentosa e precisa ser adequada à operacionalização do tratamento. Não existe tratamento de 2 meses, 4 meses. O tratamento incompleto ele não é eficaz para a cura total da doença. Temos esquemas de tratamento para a tuberculose em diversas situações. Temos o caso novo e o retratamento. Tem o esquema básico para adulto e criança disponível na atenção primária no serviço de referência. Temos a tuberculose meningo e a osteoarticular, que tem um esquema específico que pode ser verificado na atenção secundária e hospital. Temos casos de toxicidade, intolerância, que devem ser avaliados, ou falência terapêutica. Esses esquemas são especiais, estão disponíveis na atenção secundária, no serviço de referência. A falência terapêutica por resistência e resistência comprovada, esse é só na referência terciária. Ainda assim, nós temos como encaminhar esse paciente e acompanhar. O esquema básico, nós temos ele para maior de 10 anos, né? E temos, excetuando a forma meningo, como eu disse, e a osteoarticular. É básico, é o mesmo, né? E vai variar de acordo com o peso do paciente. Aí nós temos a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. O esquema básico funciona da seguinte forma. Como eu disse, são 6 meses no mínimo de tratamento, sendo 2 meses a fase intensiva de tratamento, onde é utilizado todo o coquetel, com as 4 drogas. Depois, temos 4 meses de tratamento, que é a fase de manutenção, onde vão ser contempladas apenas 2 fármacos. E ele está disponível e de acordo com o peso do paciente. Muito importante que esse paciente
seja pesado mensalmente, porque pode estar variando a dose específica dele. E aí tem vários quadrinhos que a literatura traz para ajudar no momento da consulta, no momento do diagnóstico e da prescrição do tratamento e acompanhamento. E aí nós temos algumas considerações com relação ao tratamento. Em todos os esquemas, os medicamentos deverão ser ingeridos diariamente e de uma única vez. A tomada de medicação do paciente supervisionada, ela é imprescindível, até para saber se o nosso paciente está tomando de forma correta, assídua, porque é normal e comum que o paciente se confunda, que ache que tem que tomar esse comprimido, um comprimido de manhã, outro à tarde, que pode tomar de forma separada. Se nós não sensibilizarmos, não ensinarmos ao paciente, se a gente não acompanhar, o tratamento é ineficaz. As formas extrapulmonares, paciente vivendo com HIV, evolução clínica não satisfatória, é necessário um tratamento prolongado. O prolongamento da fase de manutenção por vários motivos devem ser referenciados para atenção secundária. Uma vez iniciado o tratamento, ele não pode nem deve ser interrompido, salvo após uma rigorosa revisão clínica e laboratorial, que determina a mudança de diagnóstico. Excetuando a mudança de diagnóstico, não se deve interromper o medicamento. Em se tratando de reações, a literatura e o serviço de referência tem como verificar a substituição junto ao Ministério da Saúde dessa medicação para que seja sequenciado o tratamento do paciente. Temos várias modalidades de tratamento. O ambulatorial, quando necessária a hospitalização. A atenção secundária e o serviço de referência, com agendamento e encaminhamento completo e baseado no CIT-TB, que é um sistema do Ministério da Saúde, onde dá um suporte ao serviço de referência da atenção secundária para alteração da medicação quando se faz necessário. É claro que devemos priorizar que o tratamento aconteça na atenção primária, de forma ambulatorial. Devemos ter o cuidado de nosso paciente não ser diagnosticado na atenção terciária, no hospital ou na atenção secundária. Isso é um mérito de uma busca ativa eficaz. E nós, enquanto profissionais de saúde, somos a ferramenta que vai atrás do sintomático respiratório para propiciar um diagnóstico precoce, um tratamento tranquilo e eficaz. O tratamento da tuberculose em condições especiais, como em gestação, hepatopatias, nefropatias, diabetes e infecção pelo HIV, deve ser referenciado pela sua especificidade e acompanhamento, o que não impede e nem dispensa o acompanhamento da unidade de saúde daquele paciente em reações, em necessidade, outras necessidades, que esse paciente seja acompanhado de forma holística. O regime de tratamento que a literatura traz para a gente e que nos dá uma eficácia de alta, de cura desse paciente, é o tratamento diretamente observado. No tratamento medicamentoso, no tratamento da tuberculose, é indispensável o acompanhamento clínico. O paciente, ele precisa passar por consulta mensal com o médico, com o profissional médico, ser pesado, verificar reações, verificar alterações de exames, verificar toda a conduta desse paciente. É o momento de ouvir esse paciente e saber das necessidades e das dúvidas dele com relação ao tratamento. E aí sim, se o peso está diferenciado, se ele manifesta alguma alteração, é o momento de estar incidindo em cima desse tratamento. O controle bacteriológico é indispensável durante o tratamento. O paciente que tem a tuberculose pulmonar ativa, ele tem que ser testado por baciloscopia de acompanhamento durante o tratamento. 2, 4, 6 meses. São duas ferramentas que vai ajudar o médico a dar a alta, a garantir a cura, a equipe de saúde a garantir a cura do paciente. É o tratamento diretamente observado e
a baciloscopia de acompanhamento durante todo o tratamento, que aí vai poder se acompanhar os bacilos, se estão reduzindo a carga de bacilos desse paciente, até a negativação da doença. O controle radiológico pode ser usado sim, com cautela e especificidade. Também é interessante, até para poder discernir a alteração da doença ativa com a sequela. Nós trazemos aqui com a literatura um quadro que apresenta consultas clínicas e exames de segmento do tratamento. Nele traz que a consulta com o profissional médico é necessária que seja mensal, maior frequência e critério clínico. É do médico saber a necessidade desse paciente. A receita da paciente em tratamento de tuberculose pulmonar não deve ser renovada sem a presença e consulta do paciente. Oferta do teste para diagnóstico no início do tratamento, no momento da notificação e do diagnóstico. A avaliação da adesão do paciente sempre. Nós não podemos perder esse paciente não pode ir a abandono do tratamento. Cada vez que esse paciente reinicia o tratamento medicamentoso para a tuberculose, o risco de estar inserindo nele uma resistência medicamentosa é enorme. Baciloscopias de controle, se for possível todos os meses, seria interessante. Porém, vem a queixa do paciente de não ter o material suficiente. Então, o médico vai poder estar avaliando a necessidade dos meses, de acordo com o protocolo e a literatura vigentes. A radiografia de tórax, ela é incisiva no 2º mês e no 6º, para diferenciar a doença ativa da sequela. E glicemia, função renal hepática, elas podem ser avaliadas no diagnóstico e, caso seja necessário, o médico tem a autonomia de pedi-la durante o tratamento. Por isso que é indispensável a consulta mensal. Também nós temos esse segmento no tratamento de crianças e adolescentes, com mais frequência e também verificando os mesmos critérios de consulta, de HIV, de adesão, de baciloscopia, de raio-x. Em se tratando de reações adversas, interações medicamentosas, nós temos aquelas menores e maiores. As menores podem ser tratadas no âmbito do ambulatorial, na assistência, na atenção primária. Caso ocorra a necessidade de encaminhamento ou que sejam reações maiores, podem ser encaminhadas ao serviço de referência, com agendamento prévio, encaminhamento completo, para que o médico que vai receber no serviço consiga avaliar a necessidade do paciente. A suspensão ou não do tratamento medicamentoso. A gente deve orientar nosso paciente na necessidade de suspender em qualquer reação, porém, ajudá-lo e conduzi-lo o mais rápido possível a uma nova consulta e avaliação para a reintegração do tratamento. As reações adversas, interações, podem vir com outros fatores de risco, como idade, dependência química de álcool, tabagismo, como a desnutrição, a história da doença hepática prévia, com infecção pelo vírus HIV e outros. A mudança da coloração da urina, intolerância gástrica, alterações cutâneas, icterícias e dores articulares, são manifestações que podem vir como reação. Tem também a hipersensibilidade grave. Essa, enquanto ambulatorial, orientamos não reiniciar o medicamento suspeito e encaminhar para o serviço de referência disponível para aparato do paciente e do profissional que conduz o tratamento. O monitoramento laboratorial com hemograma e bioquímica, a função renal e hepática são indispensáveis. Conduta médica que pode estar variando durante todo o tratamento. O paciente deve ser orientado na ocorrência desses principais efeitos adversos e da necessidade de retornar ao serviço de saúde na presença de algum sintoma que identifique como possivelmente associado ao uso desse medicamento. As reações adversas e esquemas especiais para tuberculose resistente vai para atenção secundária e terciária. Lá eles vão ser avaliados e referenciados caso seja necessário. Reações adversas com fármacos e antirretrovirais, serviços de referência também. Interações medicamentosas, tratamento da tuberculose droga resistente, que seja uma resistência adquirida ou secundária,
resistência primária também deve ser referenciado. Com relação às intervenções para prevenir a tuberculose droga resistente, o diagnóstico precoce e tratamento de alta qualidade faz uma diferença enorme com relação à droga resistente. Uma vez que temos um paciente com droga resistente para a tuberculose, ele só fará o tratamento não atenção especializada, fora do município. Devemos evitar a efetividade na implementação do controle de infecção. Se a gente controla essa infecção, a gente reduz a possibilidade de nosso município ter uma bactéria multiresistente para a tuberculose. O fortalecimento do uso racional de medicação. Quando o uso é feito da medicação de forma correta, adequada, dentro dos critérios e protocolos existentes, nós reduzimos ao máximo a possibilidade de um paciente droga resistente. Abordagem de fatores de risco individuais e de determinantes sociais da tuberculose também fazem diferença enorme na tuberculose droga resistente. Com relação ao tratamento da infecção latente pelo micobactério tuberculose, como eu disse antes, a quimioprofilaxia, o mais importante é excluir a teberativa. Não se trata a latente, não se faz quimioprofilaxia onde se tem a possibilidade de um paciente com tuberculose ativa. O tratamento da latente é uma prevenção e não uma cura para a ativa. Indicações da latente depende do resultado da prova tuberculínica ou IGRA, como eu já disse, da idade, da probabilidade da latente, do risco de adoecimento daquelas populações especiais, do qual já disse, dos grupos com indicação de tratamento. Com relação às crianças, adultos, nós temos casos específicos que devem ser verificados. Com relação ao PPD, se ele der menor que 5 miligramas, nós temos a questão da conversão numa segunda prova tuberculínica, que deve ser feita de acordo com o protocolo do Ministério e de forma adequada, sem se preocupar com acelerar o início da quimioprofilaxia. Também em situações especiais como gestantes, HIV, contatos de tuberculose resistente e multiresistente deve ser um olhar específico no serviço de referência. Com relação aos regimes terapêuticos e tempo de tratamento da infecção latente. A latente nós tínhamos 2 tipos de tratamento, hoje nós temos um terceiro. Nós temos o regime com isoniazida e temos com rifampicina, o qual o profissional médico que tem a autonomia de avaliar o paciente juntamente ao protocolo do Ministério e definir qual o regime adequado para aquele paciente, de acordo com o peso, com o tempo de tratamento, se abandona ou não. E de acordo também com a idade, com a especificidade, se é um hepatopata, se é um paciente que tem uma comorbidade diferenciada. O segmento do tratamento da infecção latente deve ser tomada única diariamente, em jejum, pode apresentar uma urina alaranjada, necessita também de consultas mensais com o profissional médico, avaliar as reações adversas e sintomas que podem ser sugestivos ou vir a acontecer sugestivos da tuberculose ativa. Como eu disse, nós temos um terceiro regime terapêutico para a ILTB com rifampicina associada à isoniazida, onde nós temos 2 notas informativas disponíveis nessa apresentação e também no Padlet, na vigilância epidemiológica, que podem ajudar a um tratamento mais rápido e eficaz. Aqui nós temos a ficha da tuberculose latente. É indispensável quando se fecha a situação e ver que vai tratar, que tem que notificar também, preencher de forma adequada todos os campos, porque nós temos um sistema online do Ministério onde é inserida essa notificação e o paciente é acompanhado até o término da quimioprofilaxia. Tem a ficha de solicitação da medicação, uma ficha estadual, e também a prescrição medicamentosa. Nós temos estratégias programáticas para o controle da tuberculose. Integridade e cuidado centrado na pessoa. O paciente com a doença diagnosticada, ele já se sente inferior. Por se tratar de uma doença difícil, de um tratamento prolongado, onde aquele paciente necessita de um apoio total, holístico.
O enfrentamento dos determinantes sociais com relação à doença é totalmente imprescindível. O paciente que sofre uma desnutrição, que tem uma condição social diferenciada, que tem uma comorbidade, ele necessita de um apoio maior para que vá à cura dessa doença. As populações mais vulneráveis e a conclusão do tratamento deve ser garantida em qualquer situação, para que possamos quebrar a doença no município, a cadeia da doença. Com relação à vacinação, a partir dos 5 anos de idade, nenhuma pessoa deve ser vacinada com BCG, mesmo profissionais de saúde e grupos com maior vulnerabilidade, exceto pessoas com contatos de hanseníase. A vacinação ela não deve ser de forma indiscriminada. E quando pode acontecer o adiamento da BCG relacionado à tuberculose? Em recém-nascidos, contatos de indivíduos bacilíferos no momento deverão ser vacinados somente após o tratamento da tuberculose ou quimioprofilaxia primária. Nesses casos, deve considerar os algoritmos de prevenção da infecção latente e quimioprofilaxia. Nós temos um capítulo especial em uma das literaturas que serão apresentadas aqui. Como eu disse, a detecção dos casos de tuberculose, ela vem a partir de uma busca ativa de sintomático respiratório, da responsabilidade de nós profissionais de saúde, principalmente na ponta. Identificação de casos faltosos também para reintegração de tratamento e cuidados. Amenizar o estigma da doença é indispensável no nosso município. A sensibilização do paciente com tuberculose, da família, dos colegas de trabalho, de todas as pessoas que enfrentam a situação e a doença. Visitas são necessárias, consultas, grupos, dentre outros. É um trabalho completo, necessário na doença. O tratamento diretamente observado para fins de notificação só será considerado no SINAM a observação e supervisão da tomada realizada por profissionais de saúde e outros profissionais capacitados pelos profissionais ou supervisionados pelos profissionais de saúde. A família nunca vai fazer uma supervisão observada da medicação. Por mais que consiga, é responsabilidade do profissional de saúde, não do parente, da família, do cuidador. São os nossos profissionais de saúde que somos responsáveis pelo tratamento diretamente observado. Esse tratamento deve ser, no mínimo, 3 vezes na semana, para que seja eficaz. O profissional de saúde ou o profissional capacitado ou supervisionado deve ser feito. Não se considera supervisão realizada por amigos ou familiares. É uma oportunidade dos profissionais ter acesso ao contexto social dos pacientes. A identificação dos riscos para não adesão e estabelecimento de vínculos está condicionada dentro do tratamento diretamente observado. Deve ser domiciliar, serviço de saúde ou compartilhado. Vai depender de como negociar com esse paciente, de como conversar com o paciente. Às vezes ele é susceptível a ir na unidade para ajudar o profissional. Se não, deve ser realizado em domicílio. Nós temos um passo a passo da realização do TDO que engloba mais ou menos o que já foi dito, que nesse passo a passo nós devemos ter uma anotação específica, lançar no prontuário do paciente que foi feita a dose supervisionada. É o momento de encorajar esse paciente a continuar o tratamento, de marcar o próximo encontro, de verificar outras necessidades que esse paciente pode ter, não relacionadas à tuberculose, mas também relacionados. Aqui é um modelo de ficha de acompanhamento de tomada diária, mas não é engessado. Pode ser confeccionado ou discriminado pela unidade de saúde. Os pacientes faltosos e abandono, de dificuldade de acesso, de efeitos adversos, de vínculo frágil, de melhora clínica, problemas sociais, tudo isso é auxiliado pelo tratamento diretamente observado. Quando as estratégias falham, deve-se começar tudo de novo, porém com maior cuidado. O controle de contatos é eficaz na avaliação do risco de infecção individualizada, levando em conta que a forma da doença, do caso fonte, o ambiente, o tempo de exposição, tudo conta. Então, tendo em vista que crianças com tuberculose, em geral, desenvolvem a doença após contato com um adulto bacilífero, preconiza-se a investigação de todos os seus contatos, independente da forma clínica da criança, a fim de se identificar não somente os casos de latente, que deve ser realizado quimioprofilaxia,
mas também aquele caso fonte que transmitiu a criança e aí interromper a cadeia da doença. Essa avaliação ela deve ser minuciosa, com exame de escarro para os contatos que apresentarem sintomas e assintomático deve seguir o fluxo para a condução da tuberculose latente, como eu já disse antes. Recomenda-se a testagem do HIV também para contatos e a realização de TDO. Pessoas privadas de liberdade também e HIV, como foi dito anteriormente. E aí nós temos aqui um panorama da tuberculose na atenção à saúde. Nós temos a atenção básica, onde se desenvolve o tratamento por esquema básico, com efeitos adversos menores, mas temos a referência secundária, condição e elucidação dos casos, de esquemas especiais, efeitos adversos maiores, comorbidades, dentre outros. Terciária, quando são os esquemas de resistência, e a rede hospitalar, quando se faz necessário. A vigilância epidemiológica traz o apoio ao paciente e aos profissionais com o paciente de tuberculose. Com relação à notificação, a tuberculose é de notificação compulsória, somente em caso confirmado da doença com critério laboratorial ou clínico, de acordo com a portaria número 204 de 2016. O acompanhamento e encerramento dos casos deve ser feito em registro em livro específico, o boletim de acompanhamento mensal enviado para a vigilância com a ficha de tratamento diretamente observado. Nós temos outros registros, instrumentos de registro de investigação epidemiológica, que é o de sintomático respiratório, a ficha de notificação e o livro de acompanhamento dos casos. Em caso de transferência de um paciente com tuberculose pulmonar ou extrapulmonar para outro serviço, a comunicação é indispensável, repasse de dados e uma nova notificação. Cada vez que meu paciente com tuberculose mudar de unidade de tratamento, é necessário que seja comunicada a vigilância epidemiológica, é necessário que esse paciente vá portando o encaminhamento completo e é necessário também que a unidade que receba ele para tratamento faça a notificação novamente com o modo de entrada de transferência, recebendo esse paciente e conduzindo até o término pela cura. Temos aqui esse modelo de acompanhamento de tratamento dos casos. O livro de sintomático, que na ausência pode ser feito em um caderno específico, uma planilha que também vai conduzir. O de registro do tratamento que o Ministério traz, que na ausência também pode ser feito em caderno específico ou caderno providenciado pela unidade de saúde. E a vigilância da latente também engloba a notificação em ficha específica, lançar no livro de acompanhamento e o sistema de informação que a vigilância epidemiológica tem. Tratamentos especiais, como eu falei antes, é o CIT-TB do Ministério, que a atenção secundária tem acesso. Aqui nós temos 2 manuais que auxiliam na busca ativa, na prevenção, no tratamento e controle, tanto da doença ativa como da forma latente, da quimioprofilaxia. São 2 manuais que ajudam muito. Nossas referências, e aqui nós agradecemos a atenção e estamos disponíveis na vigilância epidemiológica para quaisquer dúvida e suporte a todo momento. Obrigada.